exerce autoridade. Então vamos ler do verso 13 ao verso 25 para termos uma ideia do contexto aqui. Como é que ele vai falar, como é que ele vai explicar como deve ser a nossa sujeição, né, por causa do Senhor. Esse é o motivo. Então vamos lá, a partir do verso 13. Eu vou ler da minha versão NAA, que deve estar um pouco diferente da sua, se for a João Ferreira de Almeida, né, atualizada. Né? Diz assim: por causa do Senhor. Então, isso aqui é central, isso aqui. O que nós vamos ler após é tudo em relação por causa do Senhor. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, daqueles que perseguem, daqueles que maltratam. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, ou para fazer justiça com as próprias mãos contra esse sistema que está nos sufocando aqui pela perseguição. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, Então, use seu sacerdócio a serviço de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Agora, aplica isso ao nosso contexto hoje. Vamos continuar lendo aqui. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo temor, e não somente se for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Não é porque você é irresponsável, um mau trabalhador, aí começa a sofrer as advertências do seu chefe, isso quer dizer que é perfeição. Não é. Você é irresponsável se você viver o seu trabalho dessa forma. Mas aqui não. Aqui é diferente. Ele continua. Pois que glória há se, pecando e sendo castigado por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Isso aqui no contexto de Roma, da perseguição de Nero. Porque para isso mesmo vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam seus passos. Então aqui ele vai trazer Cristo, né, como centro do nosso serviço, da nossa obediência, da nossa sujeição às autoridades e a todos que estão sobre nós que têm autoridade. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Isso aqui não parece com a gente, né? Quando a gente é maltratado, a nossa língua é muito afiada para poder revidar esses maltratos e essas críticas que nós recebemos. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram a pastor e bispo da alma de vocês. O nosso tema hoje aqui, irmãos, está nos versos de 13 ao verso 17. É o nosso tema aqui. Nós vamos tratar aqui hoje com a igreja. Então, eu vou trazer uma breve introdução, eu vou trazer o contexto histórico, né, do que nós vamos tratar, e nós vamos entrar aqui na questão do nosso tema, nossos temas aqui. Então, vamos dar início à nossa exposição. No sermão passado, nós pregamos sobre o tema aplicação do sacerdócio real na sociedade. Hoje estaremos pregando sobre aplicação do sacerdócio real diante das instituições que Deus criou e colocou nelas suas autoridades. Pedro I exorta a igreja até a conduta
cristã na vida em sociedade, fazendo o bem no tempo da provação. Verso 11 e 12. Então, use o seu sacerdócio real na sociedade, fazendo o bem. Não importa a quem, não importa o tempo, nem a realidade. Faça o bem. Agora ele exorta a igreja a se sujeitar ao Estado. Versos 13 a 17. Vamos ver aqui o contexto histórico, irmão. Quando eu falo aqui Estado, irmãos, eu falo de uma forma geral. Né? As suas instituições, os seus representantes, né, que são autoridades instituídas por Deus, não é, para o governo, para a manutenção da ordem social. O contexto histórico é de suma importância para entendermos o desafio da igreja de se submeter às leis do Estado romano. A história revela a hostilidade do Estado romano na figura do imperador Nero para com a igreja de Cristo. Nero foi do ano 60 até o ano 67, mais ou menos 7 anos aí, e foi assim um terror para a igreja. Nero culpou os cristãos pelo incêndio de Roma. Dos 14 bairros que havia em Roma, 12 foram incendiados. Os dois que não foram incendiados, um era o bairro judeu e outro era o bairro dos cristãos. Por essa razão, ele culpou os cristãos e os judeus pelo incêndio de Roma. Ele matou os cristãos de forma cruel e inescrupulosa para fazer justiça. Como não bastasse, executou o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Aí, entre o ano 64 e o ano 67, já no final do seu governo em Roma. Vamos lembrar que Pedro, né, escreve, né, para a igreja da Ásia Menor, uma região controlada pelo Império Romano, e para os cristãos que foram dispersos ali por aquela região por causa do próprio Império Romano. Lembramos também que Pedro não comenta em suas epístolas o incêndio de Roma, mas fala do fogo ardente que surge no meio da igreja em 1 Pedro 4,12. Se referindo à perseguição do imperador, ele usa o termo Babilônia, ao se referir a Roma, temendo mais crueldade do imperador sobre a igreja. Esta, sem dúvida, é o ensino mais difícil de ser aplicado à igreja daquela época. E eu diria, irmãos, não só daquela época, como também da nossa época, onde nós vivemos um governo, irmão, sem qualquer princípio de moral, de ética, de honra. Você não vê. Os valores estão totalmente invertidos nesse sistema que nós vivemos hoje. É nesse contexto histórico que Pedro exorta a igreja a se submeter ao Estado romano e às suas instituições legais, às suas autoridades. O texto vai responder à questão: por que se submeter às instituições, ao Estado, quando estes nos são hostis, são maus, nos maltratam, nos perseguem, destroem a nossa cultura cristã, difamam a palavra de Deus, destrói todo o conservadorismo, né, cristão. Nós vivemos num estado, irmãos, onde é alvo essa destruição da igreja, dos costumes, das tradições cristãs. Então, como se submeter a um regime, a um sistema que nos é hostil, como foi hostil para aquele contexto ali da igreja do primeiro século, para aquele povo, para aquela gente, daqueles cristãos que Pedro escrevia as suas duas cartas. A resposta do apóstolo é muito simples. Está na própria escritura, está no próprio texto. Porque assim é da vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Você vê que Pedro manda submeter, mas chama esses que estão sob autoridade, que são hostis, de insensatos. E essa é uma verdade, irmão. Mas nem por isso, né, Pedro vai deixar de exortar a igreja à submissão às leis que governam, né, o Estado. Ele aponta, no contexto anterior,
para duas atitudes que os eleitos deveriam ter, né, como conduta de vida cristã naquele contexto e para nós também hoje. Podemos aplicar hoje essas duas condutas. A primeira, estar em perfeito juízo para julgar as coisas, segundo as Escrituras, não julgar embriagado pelo ódio dos perseguidores. Então aqui vem a cosmovisão bíblica para analisar a realidade, entender o que está acontecendo e julgar as coisas a partir das Escrituras. A segunda conduta, esperar inteiros na graça de Deus. Isso significa o quê? Não fazer a justiça com as próprias mãos, mas esperar sem duvidar da justiça de Deus sobre os insensatos. Então aqui começa já os princípios da nossa submissão. Juízo perfeito, tendo a visão bíblica correta e esperar inteiro, sem vacilar, na graciosa justiça de Deus, que é aplicada e que será aplicada também em sua plenitude e totalidade na sua segunda vinda. Observe no contexto da epístola, até aqui, os imperativos que Pedro fala no capítulo 1 e no capítulo 2. Imperativos que trazem fundamentação para a nossa submissão ao Estado. Primeiro, esperai. Segundo, tornai-vos. Sede, portai-vos, desejai, sujeitai-vos, honrai, amai e temei. Então, quando os leitores têm acesso a esses imperativos, né, observando, né, essa ordem do Senhor, não é? Eles vão emudecer, irmãos, a ignorância dos insensatos e vão viver de uma forma clara, transparente, o seu sacerdócio real para o qual foram chamados. Agora, presta atenção aqui, irmãos. Nosso protesto moral e ético não vai emudecer os insensatos. Mas uma vida em submissão a Deus cala o mais vil dos insensatos. Então, essas manifestações, esses protestos violentos contra A, contra B, contra C, sabe, isso é movido muito pela nossa justiça própria. Isso não vai, irmãos, emudecer, calar esse sistema. Não vai. Mas o que vai calar, irmãos, esse sistema que está aí, que nos oprime, que nos consome, é a nossa submissão a Deus, proclamando as suas virtudes. As passeatas não vão mudar os corruptores, mas uma conduta de vida submissa à palavra de Deus emudece o mais corrupto dos homens. Isso é tremendo. A gente tenta usar apóstolos, não é? Um coletor de impostos, que devia ser um homem assim, apegado ao governo romano, que cobrava impostos do seu próprio povo, era o Mateus. Temos ali irmãos, irmãos que eram envolvidos com esses movimentos revolucionários para libertar Israel, também que Deus chamou e se converteu. Então, irmãos, Simão, os zelotes, eram zelotes, a capacidade de guerrilha dos zelotes, fizeram parte lá do discípulo de Cristo. A revolta armada contra as injustiças governamentais não vai mudar o governo. Vai entrar uma, vai sair uma e vai entrar outra. É o que nós estamos vendo na história da humanidade, quando a revolta armada é para depor o governo, depor um ditador, e o que entra vai fazer a mesma coisa ou pior. Ou pior. Mas uma vida submissa à palavra de Deus vai emudecer, vai calar, vai mudar o pior dos opressores. O apóstolo exorta seus leitores a se apartarem dos desejos pecaminosos que pertencem à natureza humana e a manterem o testemunho de boas obras diante de uma geração corrupta, depravada e hostil, para que esses sejam emudecidos pelo testemunho cristão e glorifiquem a Deus. Irmãos, esse princípio não mudou. Não mudou, isso é aplicado hoje em nossos dias. Em nosso contexto, nós estamos vivendo.
que é tal qual a esse sistema de Nero. Injustiças, maldade, corrupção, destruição do conservadorismo cristão, né, a destruição do ensino, da cultura, né, um sistema que prega o caos. E nós, como cristãos, irmãos, temos que entender, não é, essa realidade e analisar à luz das Escrituras e nos posicionarmos segundo as Escrituras. Não ser inflamado, não é, o desejo de justiça própria. E nós temos isso muito latente em nosso coração. Então vamos ver aqui, irmãos, o que é que esse texto nos ensina? Ainda mais. Então vamos ver aqui a primeira coisa aqui. O sacerdócio real implica em obedecer às leis do Estado. É o que está no contexto aqui. No verso 13, Pedro começa este verso com uma ordem: sujeitai-vos, dando ênfase no cumprimento da doutrina cristã, a obediência às instituições criadas por Deus. Observa só, o foco é esse. Porque Deus criou, Deus colocou. Então, o meu foco da minha sugestão é porque Deus fez, Deus colocou. Depois ele apresenta a razão para os eleitos se submeterem às instituições. Por causa do Senhor. Como está aqui, ó. Por causa do Senhor, é a primeira coisa aqui. Estejam sujeitos a toda autoridade, a toda instituição humana. Ah, pastor, isso é muito difícil. Sabe, eu não consigo me submeter a esse sistema, a esse governo, a essa realidade. Dentro de mim tem uma força que me faz me rebelar contra esse sistema. Aí a gente olha para Cristo. Cristo era Deus. E ele o quê? Se submeteu ao sistema do qual ele viveu naquele contexto. Qual era o sistema? O Império Romano. E subjugava Israel. Quem matou Cristo, irmão? O Império Romano. Quem perseguiu Cristo? O Império Romano. E ele, submisso às ordenanças. Até com Pilatos. Tu não estaria aí se meu pai não concedesse. Olha só. Então eu estou me submetendo por causa dele. Pilatos lavou as mãos. Não entendeu nada do que ele falou ali, claro. Era sério. Então, irmãos, essa submissão aqui, ela tem uma razão. Não é porque o governo é bom, eu vou me submeter. Não é porque o governo é ruim que eu vou me rebelar. Não, a questão aqui é isenta, aqui é a partidária. A questão aqui não é se o governo é bom ou é ruim. A questão aqui é a nossa conduta, é o exercício do nosso sacerdócio real diante das autoridades, sejam más ou sejam boas, por causa do Senhor. Agora, isso não significa uma obediência cega, sem critérios, uma submissão boba e inconsequente. Não é isso que o contexto está falando, não é isso que Pedro está falando. Pedro fala de você observar tendo razão, com consciência do que está acontecendo. Pedro está falando de uma submissão consciente, viva, criteriosa, sábia e consciente, conforme a Escritura. Por isso ele revela a razão da submissão, por causa do Senhor. O que é que Pedro está dizendo aqui, irmão? Em outras palavras. Não é por causa das instituições que o eleito deve obedecê-las, mas por causa de Jesus Cristo. É por meio do exemplo de Cristo que os eleitos devem se submeter às instituições. A razão está claramente revelada nos versos 21 e 25. Por causa de Cristo, irmão. Não é outra coisa, não. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos, na sujeição às autoridades. O ponto aqui é esse. Mas, irmãos, qual é a dificuldade nossa hoje, da igreja de um modo geral? É absorvermos a cosmovisão cristã, em todos os aspectos. Na cultura, na educação, na arte, no lazer, na comunhão com os irmãos. Mudar, irmão,
essa consciência, né, já impregnada de tanta coisa do mundo, para a cosmovisão cristã, irmãos, isso demanda tempo e esforço. Paulo fala disso em Romanos. Transformados pela renovação da vossa mente. Paulo fala o que daqui? Tenham a cosmovisão cristã para viver essa cosmovisão e aplicar a vida prática essa cosmovisão. É o que Pedro também está falando aqui, irmão. Então, assim como Cristo entregou-se àquele que julga retamente, assim a igreja deve se entregar a Deus. Não importa se o governo é bom ou se é ruim. Importa que a causa da minha sujeição é Ele, que julga retamente todas as coisas. O contexto da carta aponta para 3 instituições. O que nós vemos aqui. Primeiro, o governo, versos 13 a 17. Depois, o trabalho, aqueles que estão acima de nós, as autoridades, né, que estão acima de nós, no nosso trabalho. E terceiro, a família. Capítulo 3, verso 1 a 8. Essas instituições foram criadas por Deus para a organização, disciplina e orientação para o desenvolvimento da vida humana em sociedade. Por isso que elas existem. Agora, se o governo é bom ou ruim, não é? Isso aí, irmão. Mas eu penso que Deus coloca. Quando Deus quer julgar uma nação, Ele vai fazer o quê? Ele põe um governo tirando para governar a nação. Isso está dentro do controle dele. E nós devemos nos submeter a ele. E entender, ter essa visão. Deus está julgando a nação. E eu estou dentro desse contexto aí. Mas a minha submissão vai continuar. Vai continuar. O verbo submeter aparece 6 vezes na epístola. E todas elas trazem o significado de submeter-se àqueles a quem Deus instituiu como autoridade. A tradução do verbo significa se colocar debaixo do controle. Irmãos, é um tema que conflituoso para mim e para você. Né? Porque nós vivemos numa comunidade chamada igreja. E ela tem uma autoridade aqui. Tem um líder da igreja. Tem um conselho da igreja. E eles exercem autoridade sobre vocês. A vida de vocês. A minha pergunta é, a sujeição a autoridade do pastor, do conselho, uma sujeição consciente, íntegra. Porque o que eu prego aqui, irmão, vocês têm que analisar aqui segundo as Escrituras. Então, a minha sujeição ao pastor é quando ele prega a palavra de Deus fielmente. Mas quando ele começa a inventar doutrinas, teologia, que não estão de acordo com a palavra de Deus, irmão, você não é obrigado a sujeitar-se a ele. Porque ele fugiu completamente do propósito ao qual ele foi chamado para exercer e para fazer. O mesmo princípio é aplicado com as autoridades. Com as autoridades, seja ela simpática, seja ela carismática, ou seja ela troncuda, sabe, grosseira, não interessa. Mas o foco aqui é esse, é uma submissão consciente, conforme a cosmovisão cristã, por causa do Senhor. Então, quando eu aqui, Moreira ou Tiago, ou qualquer diácono aqui falar bobagem, e dizer uma coisa de você que não está na Escritura, você não é obrigado a fazer, irmão. Você não tem essa obrigação. Você tem a obrigação de consultar o pastor e o conselho a respeito do assunto e denunciar o que está acontecendo. Isso é uma sujeição saudável, consciente. É o que Pedro está dizendo aqui. O foco do verso não são as autoridades, nenhuma submissão cega a elas. A centralidade do verso está no exemplo de Cristo. Ele entende que é Deus quem institui toda qualquer autoridade e revela esses princípios no exemplo de Cristo. Por isso que Pedro diz, por causa do Senhor. Essa expressão é chave na questão da sujeição às autoridades. Por causa do Senhor. Isto é, a igreja deve entender a retidão do julgamento de Deus, no exemplo de Cristo, para então se submeter às instituições criadas por Deus. Se ela é boa, irmão,
Graças a Deus. Mas se ela é ruim, eu tenho que me sujeitar por causa do Senhor e esperar a sua justiça, que ela seja feita. Assim como Cristo se submeteu às instituições criadas por Deus, fiado na sua justiça, submissão de morte e morte de cruz, o eleito deve se submeter com a mesma confiança na justiça de Deus. Se você não vê essa justiça, mas ela existe e vai ser aplicada. Talvez você morra sem ver. Mas o fato é que Deus é justo e vai usar a sua justiça para e cumpre a sua justiça. Sendo as instituições boas ou más. Eu fico pensando, irmãos, na igreja que vive nesses regimes fechados. Nos países muçulmanos, nos países comunistas, nos países de ditadura ferrenha, perseguidora. E eles estão lá, se submetendo ao governo de lá. Você não vê lá a igreja se insurgindo contra essas autoridades. Mas eles estão lá, orando ao Senhor, clamando por justiça, mas se submetendo, pagando seus impostos, indo trabalhar, batendo ponto, respeitando as autoridades, respeitando quem é superior a ele. Estão lá se submetendo. Então, a sujeição aqui, irmãos, é muito simples, é muito clara nas Escrituras. Submetendo a um chefe ruim, durão, bruto, mas está lá, por causa do Senhor. Irmãos, é uma prática, é uma aplicação. Se você não tem entendimento que é por causa do Senhor, da própria visão bíblica, você vai se rebelar rapidinho, você não fica em lugar nenhum. Porque o seu coração ainda, a sua natureza ainda pulsa sobre a nova natureza. Calvino comenta o seguinte, naquele contexto aqui, nos versos que nós lemos aqui em 1 Pedro. Se os cristãos da época de Pedro se recusassem a obedecer à lei romana, brindariam seus adversários com a evidência necessária para acusá-los de iniquidade. Justamente isso. Por mais que os cristãos quisessem ser livres da servidão romana, Pedro os exorta a obedecer aos magistrados por causa do Senhor. Pedro está dizendo, Deus é soberano em todas as áreas da vida e tem controle sobre tudo. Ele vai julgar todas as coisas com retidão. Por essa razão, o apóstolo anima a igreja a se submeter a toda autoridade instituída, cumprindo assim o propósito de Deus no mundo e exercendo o seu sacerdócio real. Olha o verso 14, que diz: quer seja autoridade como enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então aqui ele vai mostrar o papel da autoridade. A autoridade, ela é uma autoridade íntegra no exercício da sua função. O verso 14 mostra o papel das autoridades. Deve desempenhar, a sua autoridade para manter a ordem na sociedade. Castigo aos malfeitores, isso é espada, no contexto lá, e recompensa dos benfeitores, louvor para aqueles que praticam o bem. Então aqui é quando a autoridade ela é íntegra e ela discerne muito bem o que tem que fazer e cumprir as leis que têm que ser cumpridas para manter a ordem social. Essa verdade explica a atitude comum das autoridades numa sociedade. Zelar pela ordem, usando a espada e recompensando a sociedade com a justiça. Então, olha para o nosso contexto hoje, irmãos, e tudo aqui não tem qualquer aplicação ao que nós vemos aqui. Acabamos de ver agora o que aconteceu com o Rio de Janeiro, onde as autoridades de bom senso, elas conceituam, o narcotráfico como terrorista. E o governo, não, como infratores da lei. Olha a diferença das coisas. O que vai acontecer? Então, você fica assim, nossa, como é que pode isso? Então, da parte do governo, não há qualquer aplicação sóbria. Eles têm essa análise. De que são narcoterroristas. Mas ele necessita
desse caos para sobreviver. Essa é a questão. Como Nero fez tacando fogo em Roma e culpando os cristãos por tacarem fogo em Roma. Então, para ele sobreviver como imperador, ele tem que fazer alguma coisa e acusar alguém daquele que alguém não fez. Ele fez e acusa aqueles como se tivessem feito as coisas. Acusa os outros como é que diz o refrão? Né? Acusa os outros daquilo que você, né, fez. O texto não está sugerindo que os cristãos, ao fazer o bem, receberão louvor das autoridades do império. Não, porque é por causa do Senhor. A realidade da epístola mostra o contrário. A maioria dos cristãos eram perseguidos por estarem fazendo o bem. E não estavam recebendo louvores das autoridades. Porque é um dever nosso, por causa do Senhor. E não esperar louvores quando nós praticamos o bem. O verso 20 revela que alguns cristãos estavam padecendo o castigo da lei. Estavam sendo esbofeteados pelos pecados cometidos contra a lei do império. Olha o que diz o verso 20 aqui. Pois que glória há, se pecando e sendo castigado por isso, vocês suportam com paciência. Então não estavam fazendo isso. Pecando e recebendo o castigo do pecado. Então, a questão aqui não é essa. O verso 19 revela a realidade do sofrimento por fazer o bem, por entender que esta é a vontade de Deus. Olha o verso 19. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Aqui está a cosmovisão cristã aplicada de modo claro. A igreja aqui não estava sendo perseguida, estavam dispersos ali pela Ásia. Mas ele diz aqui, irmãos, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Não, eu faço bem mesmo por causa do Senhor. Isso nos impacta. Isso nos impacta. Porque o nosso cristianismo muitas vezes é muito superficial, é muito dominativo, é muito de letreiro. Ele não aprofunda, ele não chega à raiz da nossa natureza e do nosso coração. Nós estamos muito mais fácil a nos rebelarmos, né, com aqueles que têm autoridade sobre nós do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Dentro da igreja, isso é muito claro. Quando você exorta alguém, né, a primeira resposta, não é uma atitude de total rebelião, de não aceitar, de confrontar, de julgar e de se colocar como vítima da história. Não deveria ser assim. Por causa do Senhor. Então, esse por causa do Senhor consome a nossa, deve consumir a nossa existência, o nosso coração. Vamos ser pessoas mais, sabe, mais sociáveis, mais amáveis, mais quebrantadas. Vamos falar menos dos outros, vamos falar menos do governo, vamos deixar de criticar fulano, beltrano, cicrano, mesmo tendo a consciência do que eles estão fazendo, mas o Senhor vai julgar todas as coisas. Ele vai prestar conta diante de Deus. Mesmo vendo as injustiças, mesmo sofrendo as injustiças, porque aqui estamos sofrendo na terra as injustiças. Pedro foi um deles. Foi morto no ano de 64, 67. Também Paulo, que pregou, está lá em Romanos 13. O mesmo texto, acho que Pedro copia de Paulo lá em Romanos 13, a mesma coisa, a mesma ideia da sujeição ao Estado. Então, Paulo se sujeitou ao Estado que o matou. Pedro se sujeitou ao Estado que o matou, por causa do Evangelho. E nem por isso eles saíram com bandeira aí, não é? Vamos lá, nós somos cristãos, não pode ser assim, César, você está errado, não tem nada disso. Nada disso, eles se entregaram. Deus é justo, vai julgar essas coisas. E muitas vezes, irmãos, quase sempre, a morte de um cristão, irmão, é vitória para a igreja. É vitória para a igreja. É vitória para a igreja.
A segunda lição é: o sacerdócio real implica em servir. Servir. O apóstolo Pedro revela o modo como a igreja deve se relacionar com as instituições constituídas por Deus. Ele diz o seguinte: logo, é da vontade de Deus que, com a prática do bem, silenciemos a ignorância dos insensatos. Então, qual é o serviço aqui? A prática do bem. Quão honroso é a conduta cristã diante da intolerância e da maldade contra a igreja por causa de Cristo. Deus honra isso. Logicamente que o Estado, aqueles que perseguem, não estão nem aí com isso. Como está acontecendo na Nigéria agora e como está acontecendo no Congo. Mas isso é honroso, como a conduta cristã diante da intolerância e da maldade, né? É honroso para Deus. E para nós também, como testemunho da igreja. Observe em Mateus 5 a 13. Jesus já havia revelado o contexto em que as bem-aventuranças seriam vivenciadas pela igreja. É interessante a gente dar uma olhada aqui, né? Que ele diz aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Aqui não fala em livramento, não, eu vou livrar vocês porque vocês estão sendo perseguidos por causa da justiça. Ele não fala isso aqui. Mas fala de bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Perseguidos por causa da justiça de Deus, a justiça de Deus. Ele vai no verso 11 aqui, Mateus 5:11. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentirem e disserem todo o mal contra vocês. Eu estou acontecendo aqui no contexto inteiro, chamado de malfeitores. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus. Olha só como é que a recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não é privilégio de ninguém. Aqui a chamada aqui é para todos, para mim e para você, para a igreja. Mas onde é que está a nossa recompensa? No céu. Deus pode livrar aqui na terra? Pode. Pode livrar. Mas pode não livrar? Pode. Mas o fato é a nossa posição por causa do Senhor. Eu tenho consciência, eu estou perseguido por causa do Senhor. E da bondade que Ele fez. Não que isso vai contar para mim glória e do galardão, não é isso. É porque Deus manda, né, fazer o bem. Fazer o bem. Seguimos aqui, irmão. Observe no verso 21 a 24, capítulo 2, é esta doutrina que Pedro está ensinando, não é, e discipulando a igreja para entender. Observe no verso 25, o propósito de obedecer a Deus, nada mais, na mais dura provação, a conversão a Deus. Está no capítulo 1, verso 25. A obediência de Cristo a Deus, se submetendo às autoridades em seu sacrifício de morte, faz com que os pecadores eleitos pudessem andar em novidade de vida. Na verdade, isso foi, claramente. Este é o exemplo que Pedro chama a igreja a viver. Por causa de Cristo, devemos tolerar e perdoar de coração o mal que nos é feito, por causa da bondade do nosso testemunho, porque foi assim com Cristo, para conosco. Lembre-se, nossos pecados crucificaram a Cristo. E o que é que ele diz na cruz? Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. O mundo, irmãos, tem maior capacidade em ler a natureza da religião na vida de um homem do que na Bíblia. Olha só que coisa linda esse pensamento aqui. O mundo tem maior capacidade em ler a natureza da religião do testemunho de um homem do que na Bíblia. O mundo não vai à Bíblia. É a igreja que vai testemunhá-la ao mundo. Em outras palavras, ele está dizendo aqui, através da nossa vida, do nosso sacerdócio real, da nossa aplicação. Como é que nós estamos vivendo o nosso sacerdócio real. O verso 16 tem duas conjunções de resultado, né? O que diz o verso 16 aqui, de 1 Pedro 2, 16?
Diz assim, como pessoas livres. Então, a primeira, tá, de comparação é como livres que sois. Então, Pedro chama essa intenção, vocês são livres. Mas, Pedro, como é que pode ir? O império me persegue, eu não tenho nação, eu não tenho casa, eu não tenho amigos, eu estou disperso, eu estou correndo da perseguição. Como é que eu tenho um amigo? Como é que eu sou livre dessa forma? Você é livre, porque Deus fez você livre da condenação eterna dos seus pecados. A segunda, né, ele fala como servo de Deus. Essas realidades, né, da aplicação do nosso sacerdócio real são resultado do sacrifício de Jesus na vida dos regenerados, da minha e na sua. O eleito é livre da condenação eterna e da servidão do pecado imposta pela justiça de Deus, devido à queda de Adão, para servi-lo, para servir a Deus e estar diante da sua e fazer a sua vontade. Por causa do Senhor. Ele é livre para servir aquele que o libertou. Então, a liberdade do cristão está condicionada à vontade soberana de Deus. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. O que o apóstolo está dizendo aqui, irmãos? Ele fala o seguinte, parafraseando Pedro. Foi da vontade soberana de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, torná-los livres para servir. Então, a minha servidão a Deus, ela vem da minha liberdade. Então, a minha liberdade proporciona o meu serviço a Deus. O propósito dessa liberdade é servir a Deus. E a ação dessa liberdade é testemunhar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É nesse sentido que o cristão vai usar a liberdade recebida de Deus para satisfazer a graça do Senhor e não a sua carne. A liberdade cristã não se traduz em usar uma calça velha azul desbotada, como diz a canção lá dos anos 70, 60. A liberdade cristã não se identifica em fazer o que dá na telha, do que eu acho, que eu quero e que eu penso. A liberdade cristã não se mostra na linguagem do amor livre, do sexo sem preconceito. A liberdade cristã não é identificada no culto ao rock and roll. A liberdade cristã não se mostra na vontade de fumar um baseado, cheirar uma cocaína e tomar um gole de pinga e ver como dá na telha. A liberdade cristã não é vivenciada ou evidenciada na liturgia aberta das danças, no louvorzão, no ecumenismo doutrinário. Não tem nada disso, não. A liberdade cristã ela é evidenciada pela submissão consciente do pecador arrependido à doutrina de Deus exposta em sua palavra para servir. Isso só foi possível por causa do sacrifício obediente de Jesus. Fora dessa realidade, tudo ainda é escravidão. Então, o nosso sacerdócio real, irmãos, ele é usado dentro da liberdade que Deus nos deu para servir como servos de Deus. Deus livrou o seu servo da condenação eterna, o transformou em seu sacerdócio real. Agora ele está livre para obedecer a Deus e servi-lo. Como diz assim, por causa do Senhor estejam sujeitos a toda a autoridade. O cristão, irmãos, é livre da condenação eterna e da escravidão do pecado para servir a Deus. À medida que o cristão é servo de Deus, ele é livre. À medida que ele rejeita sua sujeição ao serviço de Deus, ele não é livre, ele continua sendo escravo do pecado. Não há liberdade fora de Deus. É Deus, por meio de Jesus, que chama o pecador à liberdade para servi-lo de livre e espontânea e grata vontade. Terceiro e último ponto, irmãos, da nossa exposição de hoje, o sacerdócio real implica em atitudes piedosas. O apóstolo Pedro revela aonde deve ser aplicada a liberdade que Cristo chamou à igreja. Além da sujeição às autoridades, ele vai aprofundar mais ainda
essas atitudes piedosas. O sacerdócio real deve ser vivido na sociedade, na igreja, dentro de Deus e do Estado. Esse aqui é o ponto. Pedro usa 4 imperativos, revelando que uma ordem, que é uma ordem e que não há negociação. Deve ser cumprida prazerosamente pelo servo de Deus por causa da sua consciência em Cristo. Para quê? Para usar o sacerdócio real de forma piedosa. Ele fala aqui, não é? No finalzinho do verso 17. Tratem todos com honra. Então, como é que eu vou usar o meu sacerdócio real piedosamente? Tratando a todos com honra. Todos aqui é todos. Não somos bonzinhos. Não é um governo bonzinho, não. Tratem todos com honra. É, pastor? É assim? É. A vida cristã é assim. O princípio cristão nos impacta. Né? E nos mostra como nós devemos nos portar. Tratar todos com honra quando esse é injusto e me maltrata e fala mal de mim. É. Por quê? Por causa do Senhor. Por quê? Porque o Senhor vai fazer justiça, não é você. Você pode emudecer, você pode impactar a vida dessa pessoa com a sua maneira de suportar, de reagir às agressões, às acusações, aos maltratos. Como visão cristã, assim como Cristo tratou os seus algozes. Você viu Cristo levantando a mão para alguém? A não ser lá no tempo, quando ele chicoteou lá, expulsou todo mundo lá, porque ali ele era Deus e julgou, né? Teve um julgamento ali local, ali com relação a respeito da sua casa, que é casa de oração, não é casa de câmbio, casa de comércio. Aí ele expulsou os câmbios. Mas fora isso, você não vê Cristo levantando a mão para ninguém, nem para os seus algozes, nem para aqueles que o pregaram na cruz. Você não vê isso. Nem para Pilatos, nem para os sumos sacerdotes. Tratou todos com honra. Isso impacta, irmão. Isso é o cristianismo. Não é essa nomenclatura, eu sou cristão, eu sou reformado, eu sou algo, eu sou Deus. Isso é fachada, isso é letreiro. É coisa que a gente vive dentro, do profundo do coração, e entender para que nós somos chamados. E aonde e como eu devo aplicar o meu sacerdócio real. Honrar a todos. Ele vai mais aqui, aprofundando aqui. Amem os irmãos. Na fé. Isso aqui tem a ver conosco aqui. Além do outro também, isso aqui está mais direcionado para a gente. Amar os nossos irmãos. Agora, não é um amor sem compromisso, mas é um amor comprometedor. E o irmão pecando vai lá e exorta, vai lá e expõe, vai lá sabe, e fala com ele. Esse amor, de cuidado. Né? Não, você está fora, tá fora da graça, vem para cá, cara, deixa aí, sai dessa. Para de pecar, para de viver uma vida desregrada do cristianismo. Mas isso é um amor, amar os irmãos. Temei a Deus. Temam a Deus. Mas, irmãos, temer a Deus quando tudo vai bem, mas temer a Deus quando tudo está ao contrário, está ao inverso. Né? Em nosso contexto hoje, você teme a Deus? Em nosso contexto hoje. E quando a realidade social, ela ensina, ela prega, ela cultua o destemor. É como se Deus não existe, quem manda aqui sou eu. E você temer essa reverência, se submeter, baixar a cabeça e dizer, Senhor, é a tua vontade. Não é mais a minha vontade. A gente não perde a liberdade com isso, mas pelo contrário. A gente está usando para servir assim. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Sabedoria bíblica, não é sabedoria popular. Não é sabedoria filosófica, como muita gente pensa que é. Não é sabedoria intelectual de conhecimento, de teologia. Não é isso. A sabedoria que fala aqui não é essa sabedoria. Mas é a sabedoria, irmãos, de que essa submissão a Deus aí
Sabe, esse temor a Deus vai produzir vida, e vida em abundância. Eu tenho porque Ele é o Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Criador de todas as coisas. Ele te sustenta, Ele te governa, Ele é soberano, Ele tem na mão todas as coisas. Ele continua aqui, irmão, temem a Deus e honrem o Rei. Aí a coisa vai engrossar aqui agora. Honrar o nosso presidente e seus ministros, os deputados, senadores e nossos governantes. Honrar o Rei, o Rei é o Rei. Se você honrar o Rei, você vai honrar toda a hierarquia descendente. Honrar. Mas o que é honrar? Como é que eu vou honrar ele sendo mal? Ele sendo ruim, perverso? Por que eu vou honrar? Porque Deus mandou que eu é uma honra consciente por causa do Senhor. Não é porque ele merece, não. Mas é por causa do Senhor. Por que honrar? É não falar mal, é não xingar, é me desmerecer. Como é feito aí, como eu faço também, eu peço perdão aqui, igreja, por isso. E às vezes eu não consigo me conter. Eu deixo assim, palavras pesadas e pejorativas, não sei, do rei que me governa. Eu não honro, eu desonro. Isso é pecado. Isso é pecado. Isso é pecado. Concluindo, irmãos, temos a consciência de que a nossa conduta de vida cristã está sendo observada com reflexão pelo mundo, que o nosso sacerdócio real está sendo observado. Temos a consciência de que a nossa conduta de vida cristã pode promover a salvação daqueles que nos observam, que são pecadores. Temos a consciência de que a nossa conduta de vida cristã pode fazer com que o pecador blasfeme de Deus e não tenha nada com a igreja, não tenha nada com o Senhor. Temos consciência de que a nossa conduta de vida pode fazer com que o pecador viva eternamente no inferno, se você é um cristão. Cristão de letreiro, de fachada. A sua conduta de vida é o desastre. Deus nos ajude a ter uma conduta de vida cristã que ilumine as densas trevas desse mundo, daquele ministério. Ele diz aqui, por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda autoridade. Tratem todos com honra, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Que Deus, irmão, nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a mudar a nossa cosmovisão para uma visão cristã, para a visão da palavra de Deus, que ela governa a nossa vida. Que Deus nos abençoe.